Milionário surpreende a todos ao fechar sua empresa para ajudar a mendiga negra em luto. Rafael era um nome que ecoava nas salas de reunião mais glamorosas de São Paulo. Bilionário, carismático e sempre cercado por uma aura de sucesso. Mas naquele dia, o brilho que o cercava se apagou. Ele caminhava pelas ruas da cidade, perdida em pensamentos e lembranças da esposa, a mulher que havia partido em um trágico acidente, deixando um vazio tão profundo que Rafael mal conseguia respirar. Foi então que ele a viu. Clara estava sentada em um canto, envolta em cobertores gastos e segurando uma foto desbotada de sua filha. Seu olhar era uma janela para a dor, um espelho da própria alma de Rafael. Uma lágrima escorreu pelo rosto da mulher e, no ato, Rafael sentiu um aperto no coração. Era como se suas vidas se entrelaçassem em um luto silencioso. Eu não posso ficar assim, pensou. Nesse momento, decidiu algo que ninguém esperava, fechou sua empresa. Desistir daquela carreira promissora foi visto como uma loucura por sua família e sócios. Eles murmuravam nas redes sociais sobre como ele estava se tornando um tolo, mas Rafael estava determinado. Ele queria ajudar Clara. Ele queria reconstruir a vida dela, talvez como uma forma de reconstruir a sua própria. Mas à medida que se envolvia mais na vida dela, Rafael descobriu que Clara não era apenas uma mulher em luto. Seu passado estava repleto de segredos sombrios que ecoavam através de sombras nas ruas. Rivais de Clara, figuras ameaçadoras que parecia terem saído de um pesadelo, começaram a surgir, trazendo não apenas perigo, mas revelações que poderiam abalar as fundações da vida de Rafael. Rafael sentiu a pressão crescente, sua antiga empresa enfrentando crises sem sua liderança, enquanto enfrentava cada dia uma batalha interna. Ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Poderia ser um salvador em um mundo que ignorava os vulneráveis. O peso da dúvida era quase Clara e Rafael descobriram uma conexão que atravessava o tempo. Um mistério que ligava suas histórias de formas que ninguém poderia imaginar. A revelação foi como um chão que se abria sob os pés. Como uma teia invisível, seus passados estavam entrelaçados, mostrando que o verdadeiro luto não é apenas pela perda, mas pelo que nunca se soube. Rafael parou, um frio na espinha. O que essa descoberta significaria para eles? Qual seria o impacto dessa ligação em suas vidas e destinos? Enquanto a cidade continuava sua rotina frenética ao redor deles, ele sentiu que a jornada estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael parou, um frio na espinha. O que essa descoberta significaria para eles? Qual seria o impacto dessa ligação em suas vidas e destinos? A cidade, tão frenética, parecia ignorar a profundidade do que estava acontecendo ali. Ele se viu preso em pensamentos, mas uma estrondosa sirene cortou o ar pesado em volta deles, interrompendo sua reflexão. 2 homens surgiram, uniformizados, com rostos sérios, uma determinação inquietante nos olhos. Clara, pálida como uma folha ao vento, recuou instintivamente. O que eles estão fazendo aqui? O medo saltou de seus lábios, como se aquele momento carregasse um peso insuportável. Rafael sentiu seu coração disparar. Não se preocupe, Clara. Eu estou aqui. Ele se virou para os homens, sentimentos de proteção e raiva se misturando em seu peito. Mas as palavras que acompanharam aqueles homens mudaram tudo. Clara, você está sendo acusada de um crime horrível. Temos que levá-la. As palavras ecoaram como um trovão.
Rafael hesitou. O chão sob seus pés parecia desabar. Acusada? Do quê? Sua voz falhou. Olhou para Clara e viu uma sombra de terror no rosto dela. Ela não disse nada, apenas ficou lá, paralisada. Os homens avançaram. Você não pode levar ela. Isso é um erro. Rafael gritou, o desespero agindo como um gelo em suas veias. Mas um dos policiais apenas sacudiu a cabeça. Temos ordens. Ela é a principal suspeita em um caso de assassinato. Apenas o quê? Rafael mal conseguia entender. Sua mente girava, buscando uma saída que não existia. Clara, uma mulher que apenas estava tentando sobreviver, acusada de algo tão monstruoso, era uma loucura. Um murmurinho começou entre os transeuntes que já observavam a cena. Olhares duvidosos, rostos pálidos. Rafael sentiu o peso da reprovação social sobre seus ombros. O que as pessoas estavam pensando? Como ele pôde se envolver com ela? A ideia corroía sua confiança. Ele tomou a mão de Clara, buscando por alguma força, mas ela estava tremendo. Rafael, você precisa acreditar em mim. Clara começou, mas seria tarde demais. Ele a olhou, os olhos dela brilhando com uma mistura de pânico e desespero. Ele queria acreditar, mas tudo parecia tão surreal. As luzes da cidade já estavam começando a ofuscar sua visão. Os passos dos policiais eram implacáveis. Rafael agora se via em um dilema. Ele poderia defendê-la como um herói, ou se afastar e deixar que os acontecimentos se desenrolassem. O que seria o certo a se fazer? E enquanto lutava com suas próprias dúvidas, o veículo da polícia se aproximava. A percepção de um segredo sombrio nas sombras do passado de Clara começava a se formar em sua mente. O autoritarismo da acusação misturava-se à conexão que sentia com ela. O que ela realmente esconde? Poderia existir um motivo para estar envolvida nisso? E antes que pudesse formular uma resposta, algo ainda mais chocante aconteceu. Um homem, alguém que Rafael reconheceu como um antigo sócio, emergiu da multidão. O olhar dele era de triunfo. Você realmente achou que poderia escapar disso, Clara? O passado sempre volta para cobrar. A revelação rastejou por Rafael como um veneno. A ideia de que havia uma trama maior do que ele imaginava o atingiu com força. Qual é o seu papel nisso? Lembrou em um sussurro que ninguém mais ouviu. O mundo ao redor deles se transformou. E Rafael percebeu que sua escolha de ajudar Clara poderia custar muito mais do que ele estava disposto a perder. O operário da verdade estava finalmente aparecendo. E Rafael sabia que nada seria como antes. O que mais estava escondido sob a superfície? E enquanto a sirene aumentava, ele sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. O que ele faria a seguir? Ninguém sabia ainda, mas a tempestade estava só começando. Rafael estava paralisado, a mente em turbilhão. O choque das palavras dos policiais ainda ecoava em seus ouvidos. Clara, diante dele, parecia pequena e frágil, como uma folha seca prestes a ser levada pelo vento da acusação. Enquanto o movimento na rua se intensificava, ele podia sentir todos os olhos voltados para eles, curiosos e julgadores. O homem que apareceu da multidão, seu antigo sócio, estava gritando coisas que Rafael não conseguia processar. Qual é o seu papel nisso? Ele sussurrou, cada palavra carregando um peso imenso. O sócio sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente acha que ela é inocente, Rafael? Você não conhece o passado dela e eu conheço. Esse crime vai mudar tudo. O tempo parecia parar por um momento, e Rafael se viu questionando cada peça do quebra-cabeça que tentou montar nos últimos dias. Era um pesadelo que se tornava mais real a cada segundo. A pressão crescia e ele não conseguia mais distinguir o que era verdade e o que era mentira. Qual crime? Ele exigiu, suando frio. Mas o homem só se virou, os olhos cheios de malícia, e chamou a atenção dos policiais. Ela não lhe contou nada, não é? Sobre sua filha? As palavras flutuaram no ar, como uma bomba relógio prestes a explodir. Rafael sentiu o corpo encolher
um nó se formando na garganta. O que ele não sabia? O que Clara tinha escondido? Clara, o que ele quer dizer com isso? O que você sabe sobre sua filha? As sílabas saíam entre dentes cerrados, carregadas de incredulidade. O olhar de Clara se apagou. Ela começou a hesitar. As palavras travadas em sua boca, e isso fez o coração de Rafael doer ainda mais. Eu não posso te contar. Sua voz estava cheia de terror, e Rafael percebeu que havia algo muito maior em jogo. As sirenes continuavam gritando ao fundo, desorientando-o. A multidão se aglomerava, os rostos distorcidos em expressões de curiosidade mórbida. Se você não me contar agora, não sei se posso acreditar em você. Rafael se viu gritando, e de repente, a tensão que pairava no ar estourou como um balão. Clara desabou em lágrimas. Sua dor era palpável, e um silêncio pesado caiu sobre eles. Então, como se estivesse lendo a mente de Rafael, um dos policiais se aproximou e disse: Acreditamos que Clara esteja envolvida em uma rede maior de crimes, e precisamos do seu apoio, Rafael. Você pode reverter isso ao dizer a verdade que está escondida? O olhar de Rafael se transformou em confusão e desespero. O que eles estavam insinuando? Havia algo a mais? Algo ligado ao passado de Clara que ele não conhecia. Ele sabia que precisava escolher suas palavras com cuidado. A conexão que sentia com Clara, suas memórias juntos, agora pareciam tratados em outra dimensão. Rafael, eu amava minha filha. Mas, Clara começou, mas ele a interrompeu. Precisamos sair daqui. O sentimento de urgência o dominava. Havia algo perigoso no ar. Algo que ele não consegue ainda compreender por completo. Mas eu não posso deixar eles me levarem. O passado voltou para me pegar, Rafael. Você vai me abandonar também? As palavras dela foram como facadas no seu peito. O desespero na voz dela o atingiu profundamente. Nesse instante, o sócio se aproximou novamente, com um ar de triunfo. Você pode salvá-la, Rafael, mas vai precisar de coragem e de uma verdade que nem você mesmo conhece. Nessa reviravolta, Rafael percebeu que seu caminho estava se dividindo. Ao olhar nos olhos de Clara, havia uma mistura de amor e medo que o fazia querer a resposta e ao mesmo tempo hesitar. O cenário à sua volta, ao invés de se clarificar, tornava-se um labirinto de segredos e incertezas. Agora ele não apenas lutava pela vida de Clara, mas pela verdade que poderia destruí-los. Qual seria o próximo passo? As respostas pareciam estar a apenas um passo, mas a cada hora que passava, o tempo se tornava seu inimigo implacável. O que fazer? A tempestade estava chegando, e ele precisava escolher um lado antes que fosse tarde demais. Rafael estava paralisado, a mente em turbilhão. O choque das palavras dos policiais ainda ecoava em seus ouvidos. Clara, diante dele, parecia pequena e frágil, como uma folha seca, prestes a ser levada pelo vento da acusação. Enquanto o movimento na rua se intensificava, ele podia sentir todos os olhos voltados para eles, curiosos e julgadores. O homem que apareceu da multidão, seu antigo sócio, estava gritando coisas que Rafael não conseguia processar. Qual era o seu papel nisso? Ele sussurrou, cada palavra carregando um peso imenso. O sócio sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente acha que ela é inocente, Rafael? Você não conhece o passado dela, e eu conheço. Esse crime vai mudar tudo. O tempo parecia parar por um momento, e Rafael se viu questionando cada peça do quebra-cabeça que tentou montar nos últimos dias. Era um pesadelo que se tornava mais real a cada segundo. A pressão crescia e ele não conseguia mais distinguir o que era verdade e o que era mentira. Qual crime ele exigiu, suando frio? Mas o homem só se virou, os olhos cheios de malícia, e chamou a atenção dos policiais. Ela não lhe contou nada, não é? Sobre sua filha. As palavras flutuaram no ar como uma bomba-relógio prestes a explodir. Rafael sentiu o corpo encolher, um nó se formando na garganta. O que ele não sabia? O que Clara tinha escondido? Clara, o que ele quer dizer com isso? O que você sabe sobre sua filha?
As sílabas saíram entre dentes cerrados, carregadas de incredulidade. O olhar de Clara se apagou. Ela começou a hesitar, as palavras travadas em sua boca. E isso fez o coração de Rafael doer ainda mais. Eu não posso te contar. Sua voz estava cheia de terror, e Rafael percebeu que havia algo muito maior em jogo. As sirenes continuavam gritando ao fundo, desorientando-o. A multidão se aglomerava, os rostos distorcidos em expressões de curiosidade mórbida. Se você não me contar agora, não sei se posso acreditar em você. Rafael se viu gritando, e de repente, a tensão que pairava no ar explodiu como um balão. Clara desabou em lágrimas. Sua dor era palpável, e um silêncio pesado caiu sobre eles. Então, como se estivesse lendo a mente de Rafael, um dos policiais se aproximou e disse: Acreditamos que Clara esteja envolvida em uma rede maior de crimes, e precisamos do seu apoio, Rafael. Você pode reverter isso ao dizer a verdade que está escondida. O olhar de Rafael se transformou em confusão e desespero. O que eles estavam insinuando? Havia algo a mais? Algo ligado ao passado de Clara que ele não conhecia. Ele sabia que precisava escolher suas palavras com cuidado. A conexão que sentia com Clara, suas memórias juntos, agora pareciam tratados em outra dimensão. Rafael, eu amava minha filha, mas Clara começou, a interrompeu. Precisamos sair daqui. O sentimento de urgência o dominava. Havia algo perigoso no ar, algo que ele não conseguia ainda compreender por completo. Mas eu não posso deixar eles me levarem. O passado voltou para me pegar, Rafael. Você vai me abandonar também? As palavras dela foram como facadas no seu peito. O desespero na voz dela o atingiu profundamente. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um estrondo cortou o ar, e uma explosão repentina irrompeu em algum lugar próximo. A multidão entrou em pânico. Pessoas começaram a correr. Gritos e risos de horror misturaram-se aos sons das sirenes. Rafael perdeu o foco. Sua cabeça girava enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Em meio à confusão, ele se virou para Clara, mas ela havia desaparecido na frenética maré de corpos. O desespero tomou conta dele. Clara! Ele gritou, empurrando as pessoas enquanto lutava para alcançar a direção onde a viu pela última vez. Mas nada. E então, ele a avistou. A silhueta dela se destacava, paralisada. Mas não era apenas isso. Atrás dela estava uma figura sombria, vestindo um capuz, como se tivesse saído de um filme de terror. A luz da cidade piscava, lançando sombras que dançavam ao redor. Rafael sentiu um frio na espinha ao reconhecer o homem. Você, disse ele, o eco da voz dele como um trovão. Você não deveria estar aqui. Então, como se tudo tivesse em câmera lenta, a figura se virou e, para o horror de Rafael, revelou o rosto de um antigo amigo de Clara, um homem que supostamente estava morto há anos. Um corpo se contorcia em sua mente, e tudo o que ele pensou que sabia começou a desmoronar. Em questão de segundos, o mundo de Rafael virou de cabeça para baixo, e a verdadeira essência de Clara, a conexão que compartilhavam, desmoronou junto com as aparências. Você estava envolvida com ele, Clara. Qual é a verdade? A voz dele saiu crua, cheia de dor. O que mais ele não sabia? A tempestade estava apenas começando, e Rafael sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Rafael estava paralisado, a mente em turbilhão. O choque das palavras dos policiais ainda ecoava em seus ouvidos. Clara diante dele parecia pequena e frágil, como uma folha seca prestes a ser levada pelo vento da acusação. Enquanto o movimento na rua se intensificava, ele podia sentir todos os olhos voltados para eles, curiosos e julgadores. O homem que apareceu da multidão, seu antigo sócio, estava gritando coisas que Rafael não conseguia processar. Você, disse ele, a voz embargada de raiva e confusão. O que você está fazendo aqui? Clara estava apavorada, e o rosto dela estava tomado por uma palidez que o deixava angustiado. Ele sentiu que precisava protegê-la, mas a figura à sua frente parecia uma personificação de um pesadelo que nunca acabava.
Ele, que sempre tinha um controle absoluto sobre a vida e os negócios, agora se sentia perdido, à mercê de um cenário que parecia ter saído de um filme de terror. Se você não pode me contar, Rafael, o passado virá te pegar também. A voz de Clara tremia. Ela olhou para o sossego da multidão, que agora tinha se transformado em um turbilhão. Quem é esse cara? Rafael exigiu, virando-se para a figura enigmática, tentando entender a ligação dele com Clara. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era a expressão de alguém que sabia muito mais do que os outros. Ela não fez o que deveria ter feito. Você realmente acha que está apaixonado pela pessoa certa? As palavras dele foram como um golpe na cabeça de Rafael. Cale a boca! Rafael gritou, mas já sentia a dúvida se infiltrando em sua mente. E então a explosão. Um barulho ensurdecedor cortou o ar e, por um momento, tudo parou. O céu pareceu escurecer e um calor intenso se espalhou entre a multidão, como se o próprio mundo estivesse desmoronando ao redor deles. A cena se transformou em caos. Pessoas gritavam, correndo em todas as direções. Rafael pegou a mão de Clara, puxando-a para mais perto, mas as sombras que cercavam a figura misteriosa pareciam estar se aproximando. Ele podia sentir a adrenalina disparar em seu corpo, e o real medo entrava. É só o começo, Rafael. A voz do sócio agora soava distante, como se o cenário caótico estivesse amplificando sua presença. Você não sabe a verdade sobre Clara. Ela estava envolvida em algo muito maior, algo que poderia te destruir, a todos nós. E então, como um relâmpago em meio à tempestade, tudo mudou novamente. Um tiro ecoou na confusão e uma figura encapuzada disparou contra a multidão. E a visão de Clara foi ofuscada por um instante. Rafael sentiu o tempo parar. O som do tiro reverberou como um eco interminável, penetrando seus ossos. Clara se virou, os olhos arregalados enquanto a multidão se dispersava como folhas ao vento, e tudo ao redor dele se tornava um borrão de movimento e pânico. Clara, não! Rafael gritou, mas um corpo caiu, e não era Clara. Era o sócio dele, um buraco de bala perfurando a camiseta branca, pintando-a de vermelho em segundos. Ele retrocedeu, o choque tomando conta de seu ser. O mundo todo desabava em sua frente. Enquanto o homem caía ao chão, azulejos e poeira levantando-se ao redor, os olhares se viraram para Clara. O pânico havia se transformado em algo mais profundo, quase palpável. Ela não estava apenas no centro da tempestade, ela era o centro de tudo. A verdade que ela havia escondido começava a emergir da escuridão. E Rafael percebeu que os segredos que ela protegeu poderiam ser muito mais profundos do que ele jamais imaginara. Clara, o que você esconde? Quem é essa pessoa? A angústia tomou conta dele e ele se viu debatendo entre a confiança e a dúvida. Os olhos dela eram um mar de desespero, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto a adrenalina da situação a deixava ainda mais hesitante. Eu nunca quis que você soubesse. E naquele momento, tudo desmoronou. O verdadeiro luto, a conexão entre eles, o que parecia ser um amor, nasceu de uma teia de mentiras que agora estava se desenrolando diante dele. O mundo em que ele havia mergulhado se transformava em uma armadilha, e Clara, a mulher que ele roupem salvado, agora parecia ser a causa de sua maior queda. O que mais estava escondido? O que isso significaria para eles? O caos ao redor parecia se intensificar, enquanto Rafael se via preso em um dilema. Precisava escolher se ficaria ao lado de Clara ou se protegeria a si mesmo. E quanto mais ele pensava, mais um questionamento se formava em sua mente. Qual era a verdadeira natureza de Clara? Ele o precisava descobrir antes que a tempestade o engolisse de vez. Rafael estava paralisado, a mente em turbilhão. O choque das palavras dos policiais ainda ecoava em seus ouvidos. Clara, diante dele, parecia pequena e frágil, como uma folha seca prestes a ser levada pelo vento da acusação. Enquanto o movimento na rua se intensificava,
Ele podia sentir todos os olhos voltados para eles, curiosos e julgadores. O homem que apareceu da multidão, seu antigo sócio, estava gritando coisas que Rafael não conseguia processar. Clara, o que você esconde? Quem é essa pessoa? Sua voz estava carregada de dor, e ele contava com uma resposta que não parecia chegar. O tumulto ao redor dele se transformou em uma cena de filme. A agitação das pessoas nas calçadas, cercando-os como se fossem personagens coadjuvantes numa tragédia. Clara hesitou, seu olhar se perdendo no desespero. A multidão, que antes estava tão agitada, agora parecia assistir ao espetáculo do horror, como se esperassem que algo ainda mais chocante acontecesse. E aconteceu. Uma explosão repentina cortou o ar, um estrondo abafado que ecoou como se o chão estivesse cedendo. A cena se transformou em caos, pessoas gritando, correndo em todas as direções, e o desespero se espalhando como fogo numa floresta seca. Rafael sentiu o corpo inteiro estremecer. Ele puxou Clara para perto, tentando protegê-la, mas tudo ao seu redor parecia um borrão de movimento e gritos. Clara, vamos! Ele gritou sobre o barulho ensurdecedor, mas uma onda de pânico o envolvia, e a conexão que tinham parecia mais frágil a cada instante. Então, em meio ao tumulto, uma figura encapuzada apareceu. Rafael reconheceu o rosto. Era alguém que ele conhecia bem, alguém que ele pensava estar distante, enterrado em seu passado. A expressão do homem, entre o terror e a vingança, estampava um conhecimento que horrorizou Rafael. Eu sabia que você ia se meter nisso, Rafael. A verdade sempre vem à tona. O homem gritou, e com ele, um silêncio pesado caiu sobre o espaço. O olhar de Clara se ampliou em choque, e Rafael sentiu uma dor profunda, como se as palavras fossem facadas. O que você quer dizer? Ele perguntou, o coração pesado no peito. O que você sabe sobre a Clara? Ela não é quem você pensa, Rafael. A figura gritou, agora avançando como uma tempestade. Eles não devem saber sobre o que ela realmente fez. Rafael não sabia mais o que sentir. O passado de Clara, que ele tentava entender, agora se tornava um labirinto mais confuso. A imagem dela, uma mulher em luto, se desfazia, dando lugar a uma figura sombria. Clara estava agora na linha de frente de algo muito mais profundo. Clara, o que está acontecendo? Ele questionou, sua voz tremendo. As palavras dela não chegaram, mas o olhar no rosto dela falava por si. E antes que pudesse processar tudo, o homem caiu. Um tiro ecoou, e ele não sabia de onde vinha. A figura encapuzada se contorceu no chão, e o desespero tomou conta de Rafael. Ele se aproximou, mas a cena era ainda mais surreal, enquanto a multidão sumia em gritos e corre para sair do lugar. O homem revelou algo em suas mãos. Um fio de cabelo, um pedaço de tecido. Algo que ele reconheceu. Algo ligado diretamente a Clara. Você estava ali. Você viu o que aconteceu. O eco do homem paralisou a multidão e Rafael se viu no meio da confusão. As pessoas não apenas olhavam, elas murmurejavam, sussurravam. Ela foi a causa disso, alguém disse, e Rafael sentiu sua mente girar. O peso da verdade parecia prestes a desmoronar. O que mais estava escondido? Você não pode deixá-los te levar, disse Clara, sua voz fraca, mas cheia de emoção. Eu sou inocente, Rafael. Eu juro. Mas as palavras dela pareciam um sussurro perdido em meio ao barulho do pânico. Ele queria acreditar em Clara, mas a dúvida preenchia o ar. A cena à sua frente estava se transformando, e ele não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era uma construção do medo. Clara estava ligada a tudo isso, e Rafael percebeu que seu amor poderia ser uma ilusão. Por favor, me diga que você não está envolvida nisso, ele implorou. Mas Clara não pôde responder. E enquanto o caos se desdobrava, ele sabia que algo muito maior estava em jogo. O que mais ela havia escondido? O que realmente havia acontecido? E enquanto a multidão continuava a gritar, Rafael sentiu no fundo da alma que a tempestade estava apenas começando a se formar. Como se tudo que ele acreditava estivesse prestes a desmoronar. Rafael estava paralisado, a mente em turbilhão. O choque das palavras dos policiais ainda ecoava em seus ouvidos. Clara,
Diante dele, parecia pequena e frágil, como uma folha seca prestes a ser levada pelo vento da acusação. Enquanto o movimento na rua se intensificava, ele podia sentir todos os olhos voltados para eles, curiosos e julgadores. O homem que apareceu da multidão, seu antigo sócio, estava gritando coisas que Rafael não conseguia processar. Clara, o que você esconde? Quem é essa pessoa? Sua voz estava carregada de dor, e ele contava com uma resposta que não parecia chegar. O tumulto ao redor dele se transformava em uma cena de filme. A agitação das pessoas nas calçadas, cercando-os como se fossem personagens coadjuvantes numa tragédia. Clara hesitou, seu olhar se perdendo no desespero. A multidão que antes estava tão agitada, agora parecia assistir ao espetáculo do horror. E aconteceu. Do nada, uma explosão repentina cortou o ar, um som ensurdecedor que ecoou como se a própria terra estivesse se partindo. O chão tremia sob os pés de Rafael e uma onda de calor os envolveu. Ele olhou para Clara, os olhos dela arregalados. Clara, vamos! Ele gritou, puxando-a para se afastar. Mas a cena se transformou em caos. As pessoas gritavam, correram em direções opostas e o desespero tomou conta do ambiente. A imagem do homem encapuzado surgia em sua mente. Mas agora não era somente o sócio dele no centro do problema. O homem estava no chão, os olhos revirados, enquanto o sangue escorria de seu corpo. O que está acontecendo? Rafael perguntou, sua voz tremendo, enquanto olhava para o que restara da figura enigmática. E naquele segundo, quando Rafael olhava, ele viu algo que o fez congelar. O homem encapuzado virou a cabeça para ele, e Rafael reconheceu o rosto. Era alguém que ele achava que estava longe de sua vida. Era Marcos, seu irmão. O mesmo irmão que desapareceu há anos, que todos acreditavam ter morrido em circunstâncias misteriosas. Marcos, a palavra escapuliu da boca de Rafael em um sussurro incrédulo. Seu coração disparou, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de forma dolorosa. Clara olhou, o pânico refletido nos olhos dela. Rafael, não, você não pode saber. Ela começou a protestar, mas a revelação a interrompeu. O tumulto da multidão parecia desvanecer, e ele só conseguia focar no irmão. O que você está fazendo aqui? Como? Por que você? As palavras falharam, mas a dor dentro dele era palpável. Ele sempre pensou que Marcos estivesse morto. Agora, ele estava bem ali, manchado de sangue, no meio de um caótico duelo de culpados e inocentes. Você precisa entender, Rafael. Marcos disse, sua voz fraca, mas intensa. Clara, ela fez parte disso. Ela sabe mais do que está deixando transparecer. O reconhecimento, nos olhos de Rafael, se transformou em desespero. Docker ao fundo, um oficial estava aproximando-se, mas Rafael estava completamente paralisado. Ele não sabia o que fazer. Diga a verdade, Clara. O que você sabe sobre isso? Você estava com ele? A multidão agora sentiu o peso da tensão. Duas vozes tão diferentes e tão próximas se chocavam sob um único destino. O silêncio caiu entre eles como um manto pesado. Rui, o sócio, que estava caindo na loucura, agora sussurrava segredos obscuros. Rafael começou a flutuar entre a realidade e a angústia, o passado e o presente se misturando de uma forma nunca vista antes. As peças do quebra-cabeça começaram a se desintegrar, e as verdades que ele pensou serem claras se transformaram em sombras nebulosas. Olhando para um lado e outro, ele percebeu que a vida dele estava prestes a desmoronar de uma forma que ele nunca poderia prever. O caos ao seu redor desaparecia lentamente, revelando um vazio crescente. E então, no meio da confusão, a última pergunta tomou conta de sua mente. E se tudo o que ele conhecia sobre Clara fosse uma mentira? O que mais estava escondido? Rafael estava paralisado, a mente em turbilhão. As palavras dele ainda ecoavam. Clara estava diante dele, pálida, como uma folha seca que estava prestes a ser levada pelo vento. O caos ao redor agora parecia um filme em câmera lenta, enquanto a multidão observava, com olhares curiosos e julgadores. E aquilo tudo,
O que Marcos dissera reverberava na mente de Rafael. Clara sabia algo que poderia vir à tona a qualquer momento. Uma tensão cortante pairava no ar, como se todo o peso desse momento pudesse desabar a qualquer instante. Clara abriu a boca, como se quisesse argumentar, mas nada saiu. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, refletindo o desespero que ela tentava esconder. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele precisava dela, precisava que ela falasse, mas a situação parecia se deteriorar a cada segundo. Então, no meio daquele caos, as sirenes da polícia cortaram a multidão e um homem surgiu da escuridão. Era um vínculo do passado de Clara. Um homem que Rafael conhecera brevemente uma vez. Ele também tinha um capuz, e o olhar que lançou sobre Clara era de pura raiva. Você pensou que poderia se esconder, não é? Ele disse, e a multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Quem é ele? Rafael sussurrou, mas Clara não respondeu. Em vez disso, ela ficou paralisada, as mãos trêmulas. Você não deveria ter voltado, Alan. Ela gritou, a voz embargada de emoções. Alan. Esse nome soou como um grito em sua mente, uma chave que parecia abrir uma porta para verdades obscuras. Marcos, ainda no chão, levantou a cabeça e disse: se eu tivesse sabido que isso aconteceria, que prevenido. Um arrepio percorreu a espinha de Rafael. Quem era Alan? Qual era a relação desse cara com Clara que a fazia tremer desse jeito? Enquanto a multidão olhava com olhares aguçados, Alan avançou um passo para Clara. Você é responsável pelo que aconteceu com meu irmão. Você precisa pagar por isso. O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. Que irmão? O que Clara estava escondendo? Não, eu não fiz nada. Clara gritou, mas Rafael não conseguia permanecer apenas ouvindo. Ele se adiantou, a urgência subindo em seu peito. O que aconteceu? Que irmão? As palavras estavam apertadas em sua garganta. Alan virou-se, os olhos cheios de um furor que Rafael nunca havia visto em ninguém. Não se faça de ingênuo, Rafael. Vocês dois estão profundamente envolvidos em uma teia de mentiras que finalmente está se desenrolando. A multidão começou a murmurar, vozes se misturando em um burburinho inquieto. O pesadelo estava se transformando em uma realidade cruel. Foi quando tudo desabou. Um tiro ecoou na distância e o pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Rafael sentiu algo frio atravessar seu peito. Um corpo despencou ao lado deles. Não era Alan, não era Marcos. Era um desconhecido, uma balança que jogava todos os sentimentos ao chão. O caos cresceu, esbarrou sob o olhar horrorizado de Rafael e de Clara. Clara, vamos! Gritou Rafael, puxando-a para longe. Mas nesse momento uma verdade cortante atravessou seu ser. O olhar de Clara estava fixo no corpo, pálido e caído. Ele era meu irmão. A frase saiu como um sussurro entre dentes trêmulos. O chão parecia desmoronar sob os pés de Rafael. O que estava acontecendo? Ela não estava apenas se envolvendo na confusão. Ela estava no centro de tudo. Qualquer certeza que tinha se desfez em um instante. O passado de Clara, seu luto, tudo fazia parte de uma mentira devastadora. Clara, você me enganou. A dor cortou Rafael como uma faca. O que mais ela estava escondendo? E nesse momento crucial, tudo ao seu redor parecia rodar, a realidade se distorcendo. O caos da multidão se tornava distante, e a única coisa que Rafael podia ouvir era o eco do batimento do seu próprio coração. O que mais estava em jogo? Se a verdade era que eles estavam todos conectados de uma maneira que poderia destruí-los. A tempestade estava apenas começando, e Rafael sabia que tudo aquilo mudaria suas vidas para sempre. O que ele faria a seguir? Essa pergunta ecoava em sua mente, mas não havia resposta. Rafael estava paralisado, a mente em turbilhão.
As palavras de Clara sobre o irmão dela ecoavam em seu cérebro enquanto o caos ao redor se intensificava. Todo o tumulto da multidão parecia um filme de terror, e ele sentia o peso de cada olhar sobre eles. O corpo caído no chão e o passado sombrio dela estavam conectados de uma forma que ele nunca imaginou. Clara, você precisa me contar tudo. Suas palavras saíram quase como um grito. O desespero o consumia. Mas, antes que pudesse continuar, Alan, o homem encapuzado, avançou. Você vai pagar por isso, Clara. Eu vou te fazer falar. O pânico tomou conta de Rafael. Não era só um confronto. A situação estava prestes a piorar. Antes que ele pudesse reagir, um tiro ecoou, quebrando o ar como vidro se despedaçando. Rafael se virou rapidamente para a origem do som, mas não havia como escapar. O mundo girou ao redor deles, enquanto uma onda de gritos e empurrões avançava. Clara! Ele berrou, enquanto ela se lançava na direção oposta. Mas a cena se tornava um emaranhado de corpos. Ele percebeu que todo o ambiente havia mudado. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Até que um novo som começou a emergir. O ruído das sirenes cada vez mais próximo. Mas a verdade de Clara ainda pairava no ar, como uma sombra esperando para ser revelada. Ele olhou para ela, que estava contra a parede da loja. Sua expressão misturava medo e determinação. Rafael, sua voz estava entrecortada. Você não pode acreditar no que ele diz. Como posso não acreditar? Suas palavras saíram em um suspiro. Ele estava perdido, tentando juntar os fragmentos de quem ela era e o que estava acontecendo. Mas nesse momento, tudo explodiu em caos novamente, quando Alan se jogou na direção de Clara, cercado por uma multidão de olhares atordoados. Uma explosão de luz cortou o ar. Rafael e Clara caíram ao chão, involuntariamente jogados pelo impacto. O barulho e a brisa quente que acompanhavam a explosão eram quase insuportáveis. As pessoas começaram a correr em pânico, como se estivessem fugindo de um incêndio. Rafael rapidamente se levantou, procurando Clara na confusão. Lá no meio dos corpos, algo chamou sua atenção. Um objeto brilhava sob os escombros que agora cobriam o chão. Rafael se agachou, puxando o que parecia ser uma pequena caixa. Ao abri-la, seu coração parou. Dentro havia fotos. E uma delas não deixava dúvida. Era uma imagem de Clara abraçando um homem que ele reconheceu. Era Marcos. Não pode ser, Rafael sussurrou. O peso da revelação começou a esmagá-lo. Clara, a mulher que ele queria confiar, tinha ligações diretas com o irmão dele, que desaparecera. O que mais não sabia? O que mais ela tinha escondido? De repente, Alan apareceu, ferido, mas determinado. Você acha que vai escapar, Clara? Essa é a verdade. Todo mundo estava por trás disso. Não só você. A revelação era um soco no estômago para Rafael. O que acontecera na vida de Clara? Que laços ela tinha com seu irmão? O quebra-cabeça se tornava ainda mais confuso. O caos ainda reinava, mas agora os gritos se misturavam a confissões dolorosas. Ele precisava saber. Precisava entender. Clara, alguma coisa está errada. O que você não me contou? E então, algo mais chocante aconteceu. Clara finalmente abriu a boca, mas a resposta não veio. Em vez disso, um grito agudo cortou o ar, ecoando entre as pessoas. Não olhem para ele, gritou um desconhecido na multidão, mas já era tarde demais. O olhar de todos se virou, fixando em algo que se movia. Lá estava um segundo homem, uma figura encapuzada, com um olhar tão familiar que Rafael quase não conseguiu acreditar. Quando o capuz caiu, a face dele foi revelada. Era alguém que ele pensou que nunca veria novamente. Surpresa, irmão, disse a figura, e Rafael sentiu seu mundo desabar. O passado estava de volta, e era mais sombrio do que ele jamais poderia imaginar. Agora, pedra sobre pedra desmoronando, Rafael percebeu que tudo, absolutamente tudo, que ele acreditava saber,
estava prestes a mudar para sempre. O que isso significava para eles? Uma tempestade de perguntas e possibilidades se armava, e ele sabia que não havia como escapar da verdade que se aproximava a passos largos. O que viria a seguir? O que mais estava escondido sob a superfície dessa trama tão intrincada? Rafael estava paralisado, a mente em turbilhão. O rosto de Clara estava pálido, e o corpo caído no chão agora tinha um significado profundo. O reencontro com Marcos, seu irmão, jogou uma bomba nas suas certezas. A confusão se espalhou como uma onda. O que ela sabia? O que a ligação com Alan significava? O que mais estava escondido? Clara, você precisa me dizer a verdade. Ele gritou, sentindo a urgência da situação tomar conta de seu ser. A multidão estava presa entre o choque e a curiosidade. Alan, agora do lado de fora do caos, olhava para Clara como se estivesse esperando uma resposta. Eu não quis que você soubesse, Clara respondeu, as lágrimas escorrendo. O olhar dela estava cheio de dor, mas Rafael precisava de mais. Dizer a verdade, o que você esconde? Ele sentiu o coração apertar. Alan se aproximou, ferido. Mas a raiva fazia seu olhar brilhar. Ela esconde que o passado dela é mais sombrio do que você imagina, Rafael. O irmão que ela perdeu era uma arma de um jogo muito maior. As palavras deixaram uma marca, a tensão era palpável, a atmosfera carregada. Não, eu só queria proteger você. Clara finalmente explodiu, a voz entrecortada pela emoção. Atrapalhei tudo, mas ninguém acreditará em mim agora. E naquele momento, a verdade começou a emergir. Proteger de quê? Rafael questionou, os olhos fixos nos dela. Ele não podia deixá-la se perder na tempestade, mas não tinha certeza se poderia confiar. Marcos, ainda ao chão, falou com um fio de voz. Ela não é uma criminosa. Clara estava tentando descobrir o que realmente aconteceu. Eu só queria que soubessem a verdade. E, para Rafael, cada frase era um quebra-cabeça em movimento. O silêncio ensurdecedor tomou conta. A multidão observava e Rafael, sentindo a tensão, decidiu se levantar, afastando-se da confusão. Ele se virou para Alan. Deixe Clara em paz. Se você tem algo contra ela, faça como homem e não ameace na frente de todos. Mas Alan não recuou. Você vai descobrir que a vida dela é uma teia de mentiras e eu não vou permitir que você a proteja. Desse jeito, nós dois vamos acabar como seu irmão. A palavra feriu como uma lâmina. A verdade que Rafael não queria acreditar ainda pairava como uma sombra. Mas, naquela fração de segundo, ele sabia que precisava deixar de lado as incertezas. Era hora de agir. Clara, agora ansiosa, agarrou a mão dele. Rafael, não deixe isso esfriar. Confie em mim, por favor. Os olhos dela pediam compreensão, e mesmo em meio ao medo, ele sentiu um fio de esperança. Voltando-se para Marcos, ele sabia que a única saída era entender tudo o que tinha acontecido. Me ajuda a entender. O que está acontecendo aqui? O que ela realmente fez ou não fez? Você não vê, cara? Clara estava tentando trazer à tona verdades que deveriam ficar enterradas. E agora todo mundo se tornou alvo, inclusive você. O desespero na voz de Marcos soava como um eco do que Rafael estava começando a entender. Ele precisava escolher agora, se afastar e deixar que tudo viesse ao de cima ou enfrentar o caos ao lado de Clara. A cidade que antes pulsava com vida, agora parecia prisioneira do medo, e a história deles estava prestes a se reescrever. Eu não vou deixar você, Clara, Rafael disse, o peito ardendo com determinação. Juntos vamos enfrentar isso. O compromisso estava feito. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, uma nova figura surgiu, silenciando a multidão. Seus olhos fixos em todos como um imã. A verdade não pode ser escondida por muito tempo. O eco da frase pairava como um aviso gelado. E foi nesse momento que Rafael percebeu. A verdadeira tempestade estava apenas começando, e a vida estava prestes a se transformar de uma forma que ele nunca imaginou.
Agora, eu preciso da sua ajuda. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esfaque o botão de like, que isso ajuda muito o algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe esse vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. O apoio de verdadeiros fãs como você faz toda a diferença.